Para nós é um prazer realizar mais um fórum, que foi iniciado aqui pela professora Isabel, que está aqui presente, para nossa honra. Em 2009, estamos realizando o 6º Fórum das Licenciaturas da UNB, e o tema deste fórum é diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura da UNB, desafios e perspectivas. E todos nós que trabalhamos diretamente, ou na coordenação dos cursos, ou na discussão dos projetos pedagógicos, ou na discussão das horas práticas, sabemos como isso realmente é um desafio para nós efetivarmos essas reformas. A ideia é que a gente, então, tenha uma tarde de muita troca de ideias, teremos uma plenária no final da tarde para tentar articular os encaminhamentos mais pragmáticos para as próximas etapas do nosso trabalho de integração das licenciaturas. E às 19 horas nós teremos aqui neste auditório a professora Sônia Penin, da USP, que já está aqui com a gente, estará amanhã também no evento do PIBID, também promovido aí no âmbito do DEG, e que trará para a gente uma visão muito interessante. Então, os alunos de vocês que por acaso derem aula à noite, ou puderem vir para cá, será muito proveitoso, né? Nós aqui na licenciatura em Química utilizamos muito o material da professora Sônia Penin, a produção dela, especialmente com relação ao contexto escolar, e a gente acha que vale a pena mesmo desfrutar da companhia dela aqui, da sabedoria dela, fora os debatedores que vocês viram aí, que nós temos. Então, para dar início, eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Mauro, eu microfone, eu acho. O professor Mauro, que também está, além de decano, está representando o reitor, que tem problema por causa do consumo daqui a pouco. Então, ele vai falar em nome do reitor também. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos e a todas. Queria dizer que é um prazer imenso a gente dar continuidade aí a essas ações de integração das licenciaturas da UNB. Essa ação ela vem mostrar que o decanato tem a formação docente como um dos seus eixos principais de atuação e preocupação. A universidade ela vem se transformando numa velocidade relativamente alta, né? Para quem é da matemática, com a derivada positiva aí, dos últimos 5 anos, principalmente, com a expansão. É claro, ela vem se transformando desde que ela foi criada. Eu, por exemplo, cheguei aqui em 1978, há 35 anos. Posso dizer que a transformação realmente ela é muito grande. Mas os últimos 5 anos é vertiginosa a forma como as coisas vêm acontecendo. Os próximos anos também, porque agora nós estamos no contexto da Lei das Cotas Sociais, que coloca na universidade pública pelo menos 50% de suas vagas com ocupação de estudantes oriundos de instituições, de escolas públicas de educação básica. Então, o perfil que já estava mudando com as ações afirmativas que criamos, vai mudar ainda mais. E naturalmente, nos coloca na posição de estabelecer políticas para acolhimento desses estudantes que estão chegando. E essas políticas, elas estão vinculadas diretamente à atuação dos cursos de licenciatura. Essas políticas estão vinculadas diretamente à formação do licenciando. Então, o acolhimento, que é a nossa preocupação número 1, leva como preocupação número 2 a formação do docente. Então, a gente queria assim, simbolizar com esse evento a nossa política de fazer, propositivamente,
apresentar ações a serem desenvolvidas no âmbito das licenciaturas. Nós temos, parece que 31 licenciaturas presenciais na UNB e 8 à distância. Então, são 39 dos 105 cursos que oferecemos. Isso já mostra a relevância em termos, inclusive, de parcela, né, de parcela da responsabilidade de ensino que a universidade cumpre. Então, a gente tem mais de 1/3 dos cursos são de licenciatura. Logo, a licenciatura tem um grande espaço a continuar ocupando, não vou dizer a ser ocupado, porque a gente já ocupa. Então, um grande espaço que deve continuar sendo ocupado nessa instituição. Então, na qualidade de decano de ensino, então, queria dizer que eu tenho a formação docente, como eu, professor Mauro, professor, educador, pesquisador, tenho a formação docente como um dos meus focos de interesse. Isso, naturalmente, quando você está na gestão, a gente olha isso como uma janela de oportunidades que nós vamos fazer valer. Quer dizer, nós vamos aproveitar para que, junto de vocês, a gente, né, dê o salto em termos da formação docente, das licenciaturas que a gente precisa dar. Nessa linha, eu queria aproveitar e fazer uma propaganda, né? Dizer que o decanato convidou para o dia 6 de junho, às 10 horas da manhã, o professor doutor Antônio Nova, reitor da Universidade de Lisboa, pesquisador, né, na área de formação docente, para dar uma palestra aqui na Universidade de Brasília. Então, eu já estou convidando vocês para o dia 6, coloquem na agenda. É uma oportunidade única. Descobri que ele estava vindo para uma reunião na CAPES, liguei para ele, e assim, foi uma surpresa, que eu liguei, falei com a secretária, e imediatamente ela passou para o reitor em Lisboa, e ele falou comigo e falou, não, aceito, professor, é só acertar a agenda junto com a CAPES, que eu terei o maior prazer de vir. Então, vai ser pela manhã, no dia 6, possivelmente às 10 horas, tá? Possivelmente às 10 horas. Mas a gente vai fazer a divulgação, fazer o convite, e é uma oportunidade que a gente não pode perder. Ele vai falar sobre o futuro da universidade, a universidade do futuro. E esse foi o tema que ele mandou para a gente. Eu acho que queria convidar vocês para aproveitar e saborear essa oportunidade. Né? O ano passado eu tive a chance de vê-lo num congresso de docência universitária, na Universidade do Porto, em julho do ano passado, e ele fez a palestra de abertura e foi simplesmente sensacional a palestra. Então, vocês aproveitem, que vocês não, vai ser um momento, acho que, muito bom. Né? Pena que ele vai poder ficar pouco tempo, porque ele volta no mesmo dia para Portugal à tarde, mas aí acho que a gente tira disso um proveito, mesmo que seja umas 2 horas, que a gente vai poder estar com ele nessa data, tá bom? Nesse mesmo dia, possivelmente, a gente vai estar fazendo um evento em comemoração aos 10 anos de implementação da ação afirmativa de cotas para negros, que foi a data que foi aprovado no CEP há 10 anos. Aí estamos organizando um evento também para esse dia. Então, no período da tarde, vai haver comemorações, mesa redonda. Tá? A gente só está vendo se dá para compatibilizar os dois no mesmo dia ou se a gente vai precisar mudar o evento das cotas, mas, em princípio, vai ser também no mesmo dia. Mas a gente vai fazer essa divulgação, aí vocês fiquem atentos, a gente deve colocar na rede. Então, no mais, assim, não estender, porque a gente gostaria de fato, desse evento, sinalizar, e daqui a gente sair com ações que a gente pode, de fato, implementar, complementares a todas essas que a gente sabe que já existem em termos de
formação docente, tem várias ações já acontecendo, mas a gente precisa fazer mais, né? A gente sabe, né, o Goshi e eu estamos ministrando uma disciplina aqui no mestrado, avaliação do processo ensino-aprendizagem em ciências, e a gente, né, numa disciplina dessa, onde a gente dialoga com o professor que está na sala de aula, e ele vem e traz as experiências, e a gente compartilha, a gente vê como a nossa formação do licenciando ainda precisa aprofundar e qualificar, e dar instrumentos, né, aprofundar questões até de concepções em relação ao ensino, em relação à educação, em relação à avaliação, que eles saem daqui sem essa apropriação. Eles vão para a escola e, de fato, às vezes eles nem sabem exatamente o que é que eles estão fazendo. Eles entram, né, às vezes, num barco e parece que ainda estão de olhos vendados. Então, a gente precisa ajudar a tirar essa venda aí, aqui ainda dentro da universidade. Tá certo? Então, no mais, desejar uma tarde e uma noite, para quem puder ficar até a noite, aí até as 9 horas, bastante proveitosa, e a gente sabe que ainda continua amanhã de manhã com o evento do PIBID, mas que, mesmo quem não estiver ligado ao PIBID, também já está convidado, né, professora Joyce? Obrigado, boa tarde. Obrigado, professor. Vou passar a palavra à professora Fátima Brandão, que é a nossa diretora técnica de graduação. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar, parabenizar a iniciativa coletiva, né, que já vem na perspectiva de um resgate, né, resgate histórico, de valorização das ações que existem historicamente na UNB, nessa trajetória de 20 anos, né, e reafirmar, né, estaremos nós aqui hoje até às 21 horas, e é só cumprimentar, parabenizar o professor Ricardo como coordenador dentro da nossa diretoria, e reafirmar aquilo que já foi dito pelo nosso decano, de que a nossa missão como gestor, né, como gestores desta instituição, de que essa agenda de formação docente é prioritária, e que nós iremos, então, estamos hoje aqui para reafirmar e pactuar essa agenda, esse plano de trabalho. Então, eu só desejo a todos que sucesso, né, que nesse trabalho de hoje, que estamos assim comprometidos e torcendo para que a gente consiga chegar ao final do dia com aquela, digamos, motivação que a gente precisa para encarar esse grande desafio, o desafio que se coloca e que se exige, né, da sociedade, das instituições, da educação básica, né, do governo, né, porque nós estamos aqui como uma representação das instituições federais públicas que têm, né, que assumir essa missão da inovação pedagógica, do uso das tecnologias. E esse aprofundamento que já existe em alguns espaços, que a gente sabe do trabalho de cada um de vocês, que ele seja compartilhado. Eu venho aqui com a minha trajetória, uma trajetória aqui da UNB, de debruçar nessa questão das licenciaturas, e que hoje assumo, né, como uma gestora política, né, de política acadêmica na UNB, de que estaremos a serviço desse desafio, e que vocês é que vão nos guiar. Porque o que entendemos é que essa construção ela já existe, ela já está no locus de investigação e pesquisa de cada um, e que nós precisamos melhorar e aprofundar o nosso diálogo, a nossa interação e a nossa articulação em rede. As tecnologias hoje, elas estão aí,
elas estão a serviço da melhoria da qualidade, desde que a gente saiba, né, utilizá-las e dialogarmos como atores sociais. E é essa a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa missão. E é isso. Vamos, então, iniciar uma agenda hoje muito positiva, de que nós iremos vencer mais esse desafio e saltarmos para um outro patamar, um patamar em que a gente vai colher, com certeza, esse resultado brevemente, né, a curto, médio e longo prazo. Muito obrigada e boa sorte a todos. Muito obrigado, professor. Agora, o professor Irã Junqueira é o nosso diretor de graduação à distância, que é um desafio danado, já cuidando de 8 licenciaturas à distância. Formar professores presencialmente já é um desafio. Imagino que o professor Irã tem que cuidar lá de 8 para formar à distância no Brasil afora, né? Por favor, professor. Pessoal, boa tarde. Prazer muito grande, que só a presença da direção de ensino de graduação à distância aqui na mesa mostra a sensibilidade dos organizadores nesse ensino-aprendizagem, nessa nova modalidade, nesse desafio dentro da UNB. Então, é um prazer muito grande, eu não vou me estender, dizer a todos que estou também muito ansioso e esperançoso de que as atividades de hoje à tarde serão assim, bem interessantes, significativas para todos nós. Tá? Então, boa sorte e aproveitem. Obrigado. Por fim, para a gente correr, porque o professor Wilson tem que falar, e nós temos que debater, a professora Carmeniza, a nossa diretora da Faculdade de Educação, que tem nos apoiado em tudo que nós precisamos para incrementar as ações de formação docente na universidade. Por favor, professora. Boa tarde, professor Irã, professora Fátima, professor Ricardo, professor Mauro, professorandos e professorandas e colegas professores dessa universidade. Veja que eu queria chamar a atenção assim, da nossa presença aqui, da presença de todos nós, da presença da Faculdade de Educação, para colocar um foco neste ponto, que é o que nós vamos discutir aqui nesses dias. Por que nós vamos discutir licenciaturas? Porque nós estamos discutindo a nossa formação, a formação do professor. Quem somos nós, esses professores? Quem somos nós, os futuros professores, futuras professoras, né? Qual é esse conceito, qual é essa identidade do professor? Acho que ao falarmos, ao discutirmos sobre integração, ou seja, integrar-se, juntar-se, construir juntos, participar, que é o que nós desejamos fazer, né? Que nós vamos pensar aqui, refletir e sair, continuar com ações concretas, dando continuidade àquelas, como mencionou a professora Fátima, o professor Mauro, ações já realizadas, com sucesso, aprofundar e crescer nessas ações. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Acho que o gestor e todos nós, como diz Anísio Teixeira, todo professor é um gestor, né? Porque nós, na sala de aula, nós fazemos a gestão dos processos, a gestão, a mediação do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, na gestão, há uma questão muito presente, muito forte, que dá força e respaldo a ela, que é continuidade de ações de sucesso, continuidade de ações que vem mostrando resultados, enfim. Então, a Faculdade de Educação, eu aqui representando nesse momento, mas vejo que tem alguns colegas, alguns que deverão chegar, porque alguns estão em sala de aula ou outra atividade, está juntas de braço dado nessa missão aqui, nesse trabalho, para que a gente discuta e vá buscando mais soluções e estratégias para essa formação do professor na universidade. Muito obrigada. E um bom trabalho para todos nós. Então, agradeço e solicito aos membros da mesa que assistam aqui, camarote, aqui a palestra do professor Wilson. Enquanto eles vão se movimentando, eu queria lembrar que foi lançado lá na FUP, lá em Planaltina, que tem os nossos colegas da licenciatura em Ciências Naturais, um livro, Trilhas e Encontros, Mediações e Reflexões sobre o Ensino de Ciências. Vai ser o novo best-seller, acompanha aí mundial, né? Já é nacional, mas nós estamos querendo romper fronteiras. Este encontro, ele dá continuidade a um esforço que vem ao longo dos anos, especificamente dos fóruns, com a professora Isabel, mas lá para trás, há 20 anos, quando nós chegamos aqui para a implantação das licenciaturas noturnas, na época,
nós tivemos um apoio de uma pessoa que foi muito importante, que articulou exatamente a questão do projeto acadêmico orgânico dos cursos noturnos, que é o professor Aloilson Gregório de Toledo Pinto, que não quis estar aqui, não é? Por conta do coração, ele está com medo do coração, né? E nós gostaríamos de externar uma profunda gratidão a ele, porque ele realmente conseguiu fazer uma mediação na época assim, muito importante, e que deu base a todos os cursos noturnos que surgiram em 93 e estão aí hoje dando seu recado com a sua identidade. Também a professora Helene Barros, que foi uma pessoa que participou desse processo, que está aposentada hoje, que ela também receba a nossa gratidão, porque também fez um trabalho muito importante. E outra pessoa, o professor Wilson Luiz Pereira dos Santos, que é o nosso convidado para fazer esta palestra sobre essa construção coletiva que nós tivemos, intitulada do Projeto Orgânico, as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura da UNB, uma construção coletiva, ele que foi coordenador da comissão da Reforma Curricular das Licenciaturas em 2003. Então, nós estamos completando 20 anos do documento publicado, né, pelo professor Aloilson, como organizador, os cursos noturnos de licenciatura, um projeto acadêmico orgânico para a Universidade de Brasília, e os 10 anos das diretrizes que foram produzidas por essa comissão presidida pelo professor Wilson. Nós teremos como debatedores na sequência, que nós vamos esperar ele fazer a palestra primeiro, a professora Carmeniza, que acabou de nos brindar com sua fala, a professora Isabel Montandon, nossa maestrina maior, a professora Fátima Brandão, nossa atual diretora, e vocês todos, obviamente. O professor Wilson é graduado em licenciatura em Química pela UNB, especialista em Educação Brasileira pela UNB, mestre em Educação pela Unicamp, doutor em Educação pela UFMG, realizou o doutorado de sanduíche como bolsista da CAPES na área de ensino de ciências na Universidade de Leeds, na Inglaterra, desenvolveu estágio de pós-doutorado como bolsista do CNPq no Instituto de Educação da Universidade de Londres e na Escola de Educação da Universidade de Southampton, na Inglaterra. Atualmente é professor do Instituto de Química, aqui da Universidade de Brasília, atuando no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da UNB e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências dos Institutos de Ciências Biológica, Física, Química da UNB e Faculdade Planaltina. E é um dos editores da revista Química Nova na Escola, desde 2007, sendo editor coordenador desde março deste ano. É membro da Comissão Executiva da Associação Ibero-Americana CTS, revisor de periódicos nacionais e internacionais de ensino de ciências, é um dos coordenadores do projeto PEQUIS, que publicou vários livros didáticos para o ensino médio, outro best-seller mundial, tendo um deles recebido o prêmio Jabuti de livro didático do ensino fundamental e médio em 2001, pela Câmara Brasileira do Livro. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino de química, atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa: ensino de química, livro didático, CTS, abordagem de questões sociocientíficas, educação para a cidadania e educação ambiental. E o mais importante é nosso colega da universidade, que está com a gente aí desde sempre, trabalhando nesse sonho de formar professores que consigam mudar esta realidade brasileira, a começar pela realidade da própria universidade. Então, nós gostaríamos, com muita honra e prazer, de convidar o professor. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, professor Ricardo, pelo convite e oportunidade de estar aqui vivendo uma parte importante de nossa história. Como ele disse, várias pessoas participaram, continuam participando, de discussões a respeito do curso de licenciatura. Eu fiz parte em algum momento dessa história da universidade, e além da professora Helene, do professor Wilson, que nos lembrou, várias outras pessoas fazem parte dessa memória. Eu trago aqui algumas reflexões a partir da experiência que eu vivenciei, tentando construir, tentando relembrar essa construção coletiva que nós temos. Eu vou começar com um breve histórico, né? As licenciaturas na UNB começaram em 71, 14 cursos, e as discussões sobre ela eu tenho notícia desde a década de 80. Enquanto aluno da graduação,
Associação de Professores, e eu fiz parte da comissão que organizou esse seminário, como representante dos discentes, e fomos discutir a respeito da licenciatura. Me lembro muito bem, na época, eu era o único estudante de licenciatura em Química, e sempre comento com os meus alunos. Quando eu estava na Química, fazendo minha disciplina, eu perguntava para os meus professores de Química, como é que eu faço para ensinar Química aos alunos? E os professores diziam, procure os colegas da Faculdade de Educação, que eles devem saber como fazer. E quando eu cheguei na Faculdade de Educação, eu perguntei para a professora Terezinha Rosa Cruz, que foi minha professora de didática, com a qual aprendi muito a respeito de didática, e perguntei, professora Terezinha, como é que eu vou ensinar os modelos atômicos para os meus alunos? E ela falou sobre planejamento didático, eu sei muito. Modelo atômico, você deve perguntar para os seus professores de Química. E a provocação que eu trago é esta. Quem é que forma o professor? De quem é a responsabilidade dessa formação? Então, muito tem se discutido nessa universidade a respeito disso. Em outubro de 92, se criou os cursos noturnos, né, de licenciatura, e os cursos começaram em 93. Eu tive o prazer de ser um dos primeiros professores a ser contratado, junto com o professor Ricardo, para esse curso noturno. E ainda em 93, foi criado o curso, mas não se tinha um currículo para esses cursos noturnos. Então, o decanato de graduação criou uma comissão para elaborar um projeto orgânico. E vivemos um momento muito importante nessa universidade, porque os cursos de licenciatura, que tradicionalmente no Brasil inteiro foram cursos apendiculares ao curso de bacharelado, né, agora nós estamos criando um curso noturno com uma identidade que era apenas curso de licenciatura. Eu me lembro quando eu participei do seminário em 84, nós fizemos um levantamento na Química. De 1971 até 82, tinham sido formados 20 licenciados, 20 professores. E todos os 20 foram formados como portadores de curso superior. Eu acho que eu fui o primeiro a entrar na universidade que decidi, desde o início, que eu ia fazer licenciatura. Né? Porque antes, alguém que depois que se formava, voltava para querer fazer alguma coisa. O projeto orgânico, ele começou a ser discutido em 1993, e eu pude fazer parte dessa comissão, acabado de ingressar na universidade, e o professor Wilson construiu, sem dúvida nenhuma, um projeto muito bem articulado, que trazia pressupostos importantes, que alguns nós vamos comentar aqui. O curso de licenciatura começou a funcionar no primeiro semestre de 93, tinha o projeto orgânico, houve mudança na reitoria, e nunca mais ninguém sentou para conversar sobre esses cursos. Os cursos foram caminhando, não tinham projeto aprovados, e já estavam para o final de 2 anos de curso, sem projeto. Foi que houve a criação de um grupo de trabalho para rediscutir esses cursos noturnos e ver como que conciliava o currículo em andamento em relação ao currículo, ao que tinha sido proposto no projeto orgânico. Em 95, finalmente, foi aprovado os currículos de licenciatura, né? Houve uma comissão, esse grupo de trabalho de 94, deu continuidade em 95, e fez uma junção dos diversos currículos, e um único documento foi aprovado no CEP. Mas o que nós percebemos? Entre 93 e 94, houve um hiato deixamos de ter reuniões conjuntas dos coordenadores dos 7 cursos de licenciatura, dos professores responsáveis da disciplina da Faculdade de Educação, pelos professores do Instituto de Psicologia. Havia uma desagregação. E nós sentimos que isso estava prejudicando a construção desse novo curso. Então, se defendeu, quando se aprovou o curso, que houvesse uma articulação entre esses cursos noturnos.
para que eles não perdessem a sua identidade. Então foi criado um grupo de acompanhamento dos cursos noturnos para poder viabilizar a implementação daqueles currículos que acabaram de ser aprovados. Em 97, foi proposto, então, um novo projeto, né, de implementação do projeto acadêmico orgânico de licenciatura, fazia uma adequação do projeto de 93 ao projeto de 97, e também, nessa ocasião, em 97, novamente se propunha o estabelecimento de um grupo permanente para que na universidade a discussão de licenciatura não fosse apenas apendicular quando houver necessidade de reforma. Foi criado, então, o GEPAL. Em 98, eu saí da universidade para fazer o meu doutorado, acompanhei de longe o grupo que continuou trabalhando, a professora Helene, da Faculdade de Educação, que coordenou o GEPAL, vários que aqui estão presentes participaram desse grupo do GEPAL. O grupo do GEPAL produziu um documento, que foi o Projeto Pedagógico dos Cursos de Formação de Profissionais da Educação, onde se ampliava agora a discussão não apenas para o curso noturno, mas também para a licenciatura diurna. E havia uma diferença muito grande entre os cursos noturnos e os cursos diurnos, porque os cursos diurnos sempre continuaram, na sua maioria, como sendo apendiculares do bacharelado, onde a formação se restringia à formação psicopedagógica, disciplina de psicologia, faculdade de educação, e um estágio no final do curso com alguém responsável pelo curso. Né? Fora isso, não havia mais um comprometimento dos institutos com a formação do professor. Já o curso noturno, não. Ele pressupunha a existência de profissionais que pudessem fazer a interface entre a área do conhecimento e a área pedagógica, a área educacional. Vários profissionais foram contratados com essa dupla formação. Né? E havia um ressentimento nessas discussões que nós fazíamos, justamente pela falta da didática específica na maioria dos cursos diurnos. Né? Então, essa experiência vivenciada à noite tentou-se trazer para o curso diurno. Eu não sei muito bem a história, mas o documento que eu consegui recuperar foi a criação do NEAL em 2001, ou foi uma recriação, né? Mas eu tenho documentos que o NEAL começou a funcionar a partir de 2001, pode ser que tenha sido antes, né? Então, antes você tinha o GEPAL, e aí, pouco a pouco, o GEPAL não foi sendo muito reconhecido, e daí surgiu o NEAL em 2001, que fez várias ações, vários fóruns, né? Eu perguntei para o Ricardo, bom, esse é o sexto, mas como sexto? Já foram feitos tantos fóruns na década de 80, 90, né? Então, se formos contar todos os fóruns, não sei quanto que seria o de hoje, né? Muito bem. Quando eu retornei do meu doutorado, em 2002, eu fui convidado pelo professor Michelangelo, que é o decano de graduação, para coordenar um projeto especial de fortalecimento das licenciaturas. E, ao coordenar esse grupo, né, eu já tinha contato, eu participei dos outros grupos todos que eu estava citando anteriormente, nós tivemos uma árdua missão, que foi estabelecer as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura da UNB. Porque, em 2002, tivemos as diretrizes curriculares para a licenciatura do Ministério da Educação, no qual passou a ter uma exigência de prática de ensino, e nós tínhamos que adequar os cursos de licenciatura às novas exigências da prática de ensino. Então, a UNB começou, a partir daquele grupo especial, a desenvolver uma discussão, construir coletivamente essas diretrizes. Bom, eu gostaria de retomar alguns conceitos importantes. O primeiro, de formação profissional docente, que ficou estabelecido no projeto orgânico. Esse conceito de formação profissional docente, que a gente chamava na época de FPD, ele foi conceituado pelo professor Aloysio.
que a intenção de chegar à interdisciplinariedade a partir da convergência recíproca das três vertentes: a psicológica, a pedagógica e a que distingue cada licenciatura. Isso dá uma diferença, porque antes era só formação psicopedagógica. Então, era só formação no final do curso. E agora se assume que a formação profissional docente, ela está envolvendo os institutos responsáveis pela licenciatura. Essas três vertentes contribuem à formação do professor. Nele, o endereçamento ao ensino de todas as disciplinas que o compõem constitui a sua unidade, na diversidade das contribuições específicas para o ensino concorre. Então, essa concepção fez que na proposta do projeto orgânico nós tivéssemos um núcleo de disciplinas de todos os currículos da licenciatura noturna que teria essa formação profissional docente, o que implicava ter disciplinas de didática específica nos seus respectivos departamentos. Tivemos dificuldade, alguns institutos não aceitaram contratar profissionais com dupla formação. E aí teve que se pegar professores que trabalhavam já na licenciatura e que se dispuseram a fazer esta ponte. Mas foram previstos em todos os cursos disciplinas específicas que faziam ponte entre o conhecimento específico e a formação pedagógica. Vou comentar rapidamente sobre as diretrizes que o nosso grupo elaborou em 2003. Aqui tem o nome das pessoas que participaram, e é importante destacar que nós tínhamos pessoas da Faculdade de Educação, da Filosofia, Instituto de Artes, Ciências Sociais, Instituto de Física, da Faculdade de Educação do PAD, Instituto de Ciências Humanas, da História, Educação Física, Instituto de Artes, Instituto de Ciências Biológicas, tínhamos a da Faculdade de Saúde, Enfermagem, Psicologia, Música, de Artes, tínhamos a de Arte também da Música, do LIVE, né, da Línguas, tivemos outros representantes do Instituto de Ciência Biológica, da Faculdade de Educação Física, Instituto de Artes, do MTC, da Faculdade de Educação também, e da Matemática. O propósito de colocar o nome de todas as pessoas foi para demonstrar que foi uma construção coletiva, onde tivemos participação de representantes de diversas unidades acadêmicas dessa universidade. No documento das diretrizes, nós estabelecemos um conceito de projeto acadêmico que retomava o que estava no projeto orgânico de 93, tá? A gente avançou em alguns detalhes, porque discutia-se na época formação profissional docente, psicologia, faculdade de educação e um instituto específico. E aí tinha lá 54 créditos isso aí. Sim, mas só os professores que administram psicologia, educação e didática específica estão formando professor? Afinal de contas, quando eu estou ensinando química orgânica, eu também não estou formando professor? Ou quando eu estou ensinando cálculo 1, eu também não estou formando professor? Então, a gente começou a discutir que a formação do professor não era de responsabilidade específica daqueles 54 créditos, mas de todas as disciplinas. Era importante que os professores começassem a pensar nisso. Mas colocamos no nosso documento. O projeto não é nem uma institucionalização a priori, e nem a declaração aberta de uma utopia. Insere-se no momento histórico atual de debate sobre a educação em nível nacional, da autonomia universitária, da possibilidade de tais projetos constituírem instrumentos que tornam viável o repensado fazer acadêmico, mais perto dos utilizadores e mais concretamente da organização da formação pretendida. Então, a ideia era que fosse um projeto assumido por todos. Uma outra citação. O projeto adquire, assim, a forma de ousar experimentar uma construção coletiva envolvendo departamentos e unidades acadêmicas, universidades, sistema local de ensino e outros espaços formativos da sociedade, professores
e alunos, instâncias executoras e de poder decisório. Essa participação é uma atitude colaborativa de todos os atores envolvidos garantirá que se alcance determinados objetivos e contribuirá para fazer da universidade uma organização que aprende. Respondendo à pergunta que eu fiz agora há pouco, quem informa o professor? Nesse documento, a nossa resposta não era unidades isoladas, o conjunto. E o que necessita envolver a sociedade, as escolas também. Então, essa é uma concepção fundamental. Nós temos que começar a assumir a tarefa como prioridade nacional da formação de professores. Nesse documento foram estabelecidas algumas diretrizes. Primeira, que deveria ter articulação com os cursos de bacharelado, para não ser um apêndice. O apêndice não pode ser menor do que o de bacharel. Ele nem é maior. Ele tem a sua identidade. A flexibilidade e a diversidade na oferta de situações, contextos e ações formativas sejam planejadas de modo a propiciar uma formação rica em oportunidades e experiências para o formando e reflitam a capacidade de inovar e antecipar o futuro. Essa flexibilidade e diversidade, por exemplo, no projeto orgânico de 93, previa-se de que os estágios seriam ofertados conjuntamente por um professor do Instituto de Psicologia, da Faculdade de Educação e um do Instituto responsável pela instituição. Qual que era a ideia do projeto orgânico? Então, o aluno chega no estágio, relata suas dificuldades, então os alunos estão vivenciando problemas de disciplina. Nós teríamos ali um psicólogo ajudando na mediação da discussão. Não, mas o problema maior que eu estou enfrentando na sala de aula é a direção da escola, a organização escolar, que não dá para eu conseguir, o professor não consegue inserir. Não teria o professor para a educação. Mas o problema maior é que os alunos não conseguem entender o modelo atômico de Rutherford. Aí estava ali para discutir junto. Então, a busca da diversidade e da interdisciplinariedade. Quando se implantou os cursos, chegou-se à conclusão que era inviável. Ficou no papel, e nunca se vivenciou. Outra diretriz. Projeto, a intencionalidade da formação, definir modelos para referência de modo a dar transparência às opções possíveis, desejáveis, no percurso formativo a ser traçado por cada curso. Tendo essa transparência extensiva a cada professor e a cada estudante, buscando a consistência e continuidade na oferta de espaços curriculares e diversificar desde o início e ao longo de todo o curso de graduação, que não fosse experiências isoladas. A operacionalização da indispensável unidade teoria e prática seja contemplada através de um conjunto de espaços curriculares diversificados e integrados na dinâmica da formação ao longo de todo o curso. Interdisciplinariedade como princípio formativo, comentei agora há pouco, e um modelo básico comum de no mínimo 54 créditos distribuídos em 3 eixos de formação, já previsto incluindo, além da formação disciplinar específica, elementos de formação geral do educador e de formação didático-pedagógica. Então, o que a legislação fala, que tem que ter uma formação teórico-prática, seriam em 3 eixos. Né? Eu vou apresentar agora esses 3 eixos. Então, nós teríamos um núcleo comum para todas as licenciaturas. O eixo 1, prática de ensino. O eixo 2, formação geral do educador. E o eixo 3, formação técnico-pedagógica. No eixo 1, seria as disciplinas de estágio. E essas disciplinas de estágio estaria pensando em incorporar outras experiências do sistema educacional, que não apenas a experiência só do estágio no sistema formal. Né? Previa também aproveitar, a própria legislação estabelece que o aluno que já é professor, ele pode aproveitar aquela experiência pedagógica que já tem como professor, como parte da sua formação. Tá? O eixo 2, ainda no eixo 1, então nós teríamos 405 horas, equivalente a 27 créditos, sendo que pelo menos 50% das atividades são desenvolvidas em instituições formais de ensino, que é o estágio supervisionado. Então,
ele teria que fazer pelo menos 200 créditos, 200 horas, né, no sistema formal e 200 outras horas sobre outras formas de experiência. O eixo 2 é a formação geral do educador. E a ideia era ter uma cadeia de seletividade, onde o aluno possa cursar na Faculdade de Educação diferentes disciplinas. Então, ao invés de ter exclusivamente Psicologia da Educação, Didática e OEB, ele pudesse fazer outras disciplinas também. Então, ele, dentro de um leque, escolheria as disciplinas para fazer essa formação geral do educador. E a formação técnico-pedagógica, assim, na formação geral do educador, incluía também as disciplinas de psicologia. Então, arte, sociologia, psicologia, antropologia, pedagogia, psicologia, política de administração, história, legislação. Então, uma diversidade de disciplinas que se tem aí. E o eixo 3, a formação técnico-pedagógica, que seriam as didáticas específicas. Tá? Então, essa era a ideia que se tinha na diretriz. Houve uma recomendação que tivesse um prazo de 6 meses para que todos os cursos fizessem as suas reformas curriculares, tentando adequar a essa situação. Isso estabelecido pelo MEC, que colocou em 2002. Tá? O projeto orgânico, as diretrizes foram concluídas em 2003, transformaram-se em resolução do CEP em 2004, né? E em 6 meses nós tínhamos que fazer a reforma. Nós estamos encaminhando a reforma do Instituto de Química agora, em 2013. Nem na Química nós conseguimos cumprir o recado. E também propôs a criação de uma instância consultiva para que se continuasse discutindo a questão das licenciaturas, né, de maneira articulada, que foi aí que criou a CAL. Bom, terminou esse projeto em 2003, 2004, 2007. Eu depois me envolvi, quando acabou o projeto lá da licenciatura, eu me envolvi com a comissão da reforma curricular aqui do Instituto de Química e depois saí para da pós-graduação, estudar fora. Resultado, houve um lapso que eu perdi a história. E quem está aqui presente talvez conheça mais e possa nos revelar alguma coisa. Eu diria que o que foi escrito pelo professor Aloilson no projeto orgânico tem sido a nossa grande dificuldade para a construção coletiva. Um grave problema dessa universidade, embora não só dela, que fazemos questão de registrar. A dificuldade de tomar decisões quanto às questões que transcendem o âmbito de caridade administrativa. Seja pelo corporativismo das comunidades docentes, seja pelo isolamento dos professores, da perspectiva excludente de suas disciplinas, e projeto de pesquisa individual. Em qualquer hipótese, os sintomas são à disposição para os intercâmbios, que ameacem as rotinas e a resistência a modificar posições tomadas em âmbito restrito. Alguns fatos só para ilustrar. Um dos grandes desafios que nós tivemos foi distribuir as disciplinas entre o Instituto de Psicologia e a Faculdade de Educação. Então, quem é que vai ofertar? Psicologia e tal. Então, tinha representante da psicologia na comissão, elaboramos uma proposta, quando chegou na SEC, veio um documento do Instituto de Psicologia, e questionando a decisão do grupo de licenciatura, porque não podia diminuir o número de disciplinas da psicologia, etc. Quando eu assumi a coordenação de graduação no ano passado, o primeiro documento que eu recebo da coordenadora anterior era um documento em que a Química propunha o que estava no projeto orgânico, nas diretrizes, que era a possibilidade de você ter cadeia de seletividade. E na cadeia de seletividade, você poderia fazer ou aprendizagem no ensino ou psicologia da educação. Só que isso não foi, apesar de transformar uma resolução do CEP em 2004, não foi implantado. A Química pediu que se
colocasse aquela seletividade. O processo foi de psicologia, sociologia deu um acordo. Foi para a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação disse que é um absurdo, que não poderia, que eram coisas diferentes, não poderia fazer. Então, eu percebi, parece que se falou em 93, nós não conseguimos mudar. Quando eu chego para ver as disciplinas do noturno, e que a gente pede para colocar uma disciplina no curso noturno, na aula de oferta, quando vem de oferta, ela está lá, uma turma para o curso noturno, mas de dia. Então, o aluno que trabalha, né, não tem como fazer disciplina. Quando a gente tem uma disciplina na química, que é no horário, está chocando com o do outro instituto, vai no outro instituto, senta e conversa. Como é que a gente pode adequar a carga horária? Não, aqui só dá desse horário. Não é possível mudar e não tem. Ou seja, enquanto cada um continuar defendendo o seu próprio espaço e não houver diálogo, não houver construção coletiva, nós continuaremos formando os nossos professores de maneira dicotomizada. E é assim que eles vão trabalhar quando forem ser professores de química, de física, trabalhando de forma separada e isolada. Né? Muito obrigado. Espero que debate sobre a... Bom, então nós vamos convidar para chegar aqui a banca examinadora, os debatedores. A professora Carmeniza Jacobina Aires, nossa diretora da Faculdade de Educação, por favor. Professora Isabel Montandon, da música, vai tocar para a gente agora. E a professora Fátima Ramos Brandão, diretora técnica de graduação. Então, nós vamos ter 10 minutos de debates para cada uma das debatedoras e mais 30 minutos para a plateia se manifestar também. Desde já, muito obrigado. Vamos começar pela professora Carmenízia. Em primeiro lugar, é a emoção que ele traz para a gente, né? Dessa história, mencionar as pessoas que participaram dessa construção, né? Me remeteu ao meu tempo de graduação aqui, que eu fui aluna do Aloilson, né? Assim, com toda a honra e orgulho de ter sido aluna dele, né? E de outros professores da faculdade que participaram aí desse processo, e nós também, claro. Eu fui aluna de graduação no final dos anos 70, imagina, não pode contar muito tempo, assim, né? E depois vim para a faculdade para fazer o mestrado e aqui fiquei, fiz o concurso, evidentemente. Outro momento marcante da história, para nós todos e para mim particularmente, é que fiz o primeiro concurso para os cursos noturnos, o primeiro concurso que abriu para preencher as vagas para o curso noturno, uma das vagas da faculdade, o primeiro concurso era uma vaga apenas para a Faculdade de Educação, e fui eu quem ocupei essa vaga. Foi 20 anos exatamente, em 93. Eu comecei como substituta em 91, terminou o meu prazo de substituta e abriu o concurso e eu acabei ficando. Então, assim, eu digo isso sempre na faculdade, eu me sinto extremamente bem nesse contexto, mas extremamente responsável por ser protagonista dessa história, né, e por ter uma responsabilidade muito grande em dar continuidade e estudar e analisar as questões que são afetas à educação, à formação. Né. Eu acho que o que o professor Wilson traz para nós que começou há 20 anos atrás, mas que está tão presente hoje, é o desafio nessa sociedade, nesse tempo atual, nesse tempo moderno, é de trabalharmos coletivamente e colaborativamente. Acho que esse é o grande desafio. O tempo avança, passamos, 20 anos, nós mudamos, a sociedade muda, as tecnologias, como mencionou a professora Fátima na sua fala, nós temos aí as tecnologias hoje favorecendo, por um lado,
a essa possibilidade de articulação e de colaboração, mas, no entanto, também o uso dessa tecnologia favorece a essa fragmentação, a esse isolamento, às vezes, né? Então, acho que o grande desafio para nós, professor, de tudo que você trouxe para nós, é sairmos dessas caixas, desses isolamentos, né? Desses guetos, eu digo que são os guetos, cada um quer garantir o seu pedaço, cada um quer garantir, dizer que o seu conhecimento é o mais importante. E se esquece que hoje, com esse avanço da sociedade, com esse avanço na concepção e na compreensão do que é conhecimento, quanto mais eu compartilho o conhecimento que eu alcancei, o que eu estou construindo, mais eu me fortaleço nele e nesse coletivo. Já não se guarda mais conhecimento nas caixinhas. Esse aqui é o meu, só eu devo saber. Quanto mais eu compartilho isso que eu aprendi, que eu sei, eu vou aprendendo mais com o outro, né? Naquela tríade que ele coloca, né, assim, como é que seria essa formação? E esse é um desafio para nós, assim, refletirmos hoje e avançarmos nessa condição. Como é que a universidade avança para essa formação interdisciplinar? Né? Sendo que nós herdamos da escola nos seus primórdios, porque a escola copiou para a sua estrutura e para seu funcionamento, o funcionamento da fábrica, né? Dividida em caixas, em conhecimentos, cada um sabendo mais do seu e sempre fazendo o seu pedacinho. Passa para frente, eu faço o meu, passo para você. Eu faço o meu, passo para você. E aí nós não avançamos. Oi. E aí nós não avançamos na formação. Não avançamos para alcançar qual é a função social da universidade. Né? A universidade tem uma função social. Qual é a função social da universidade? Né? Neste caso, e no caso particular da instituição universidade, é a geração de conhecimento. E no caso particular da profissão docente, é preparar para o exercício dessa profissão. E preparar para o exercício dessa profissão, nós não podemos fazer isso de modo isolado. Nós temos que considerar extremamente as experiências dos outros, temos que considerar extremamente a experiência da educação da escola básica, porque nós preparamos os professores para atuar na educação básica, né? E é preciso que essa nossa formação aqui seja de extrema qualidade. Né? Esses dias eu participei de uma discussão, numa reunião, inclusive, com a presença do próprio ministro, e a discussão era os grandes problemas da educação básica. Eu disse, desculpe, ministro, com todo respeito, mas se nós ficarmos olhando da universidade para a escola e colocando distância e dizendo que o problema é lá, e procurando o problema na educação básica, e não olharmos para nós, para a universidade, nós não vamos conseguir chegar a um ponto comum. Nós não estamos refletindo sobre a formação nossa de professores universitários. Como é a nossa formação? Como nós estamos nos formando aqui? Quando o professor Wilson disse da sua experiência com a professora Terezinha Rosa Cruz, que eu tive o prazer de conhecer, né, ela disse, bom, eu entendo de didática, né, e para saber dos modelos de química, você vê com o professor da química. Mas por que não fazer isso em conjunto? Por que não dialogar? Por que não discutir? Por que não trabalhar em conjunto? O que é essa formação? Então, eu acho que nós temos que retomar realmente esse acompanhamento, não na perspectiva divisionista, mas na perspectiva de integração, realmente, no que essa palavra exatamente significa, como podemos nos integrar, como podemos avançar, como podemos construir um conhecimento colaborativamente, de modo compartilhado, né, para que realmente nós possamos assumirmos como uma função de professor e uma função de formadores. Porque se continuarmos com essa formação
fragmentada, né, em conteúdos específicos de cada área, é esse o retrato que nós temos hoje dos problemas da educação básica. Então, como diz o professor Nova, que esteve aqui, ele esteve conosco acho que no final de 2011, mesmo, também, assim, numa vinda dessa, aproveitamos para conversar um pouco com ele, né? E outro autor português que escreve muito sobre essa questão de formação. Nós, professores, reproduzimos na nossa prática o modo como nós fomos formados. Se aqui na universidade nós continuarmos formando, trabalhando dessa forma dividida, fragmentada, cada um vendo o seu mundo particular, nós não contribuiremos, nós não avançaremos com a qualidade no sistema educacional brasileiro. E vamos pensar o sistema educacional brasileiro como um todo, como uma totalidade. No sistema educacional brasileiro não é apenas o nível de educação básica. O sistema educacional brasileiro é esse conjunto. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação básica e ensino superior, educação superior. E trabalhando juntos e formando juntos. Quer dizer, é visão idealista? Nós temos que ter ideais, sim. Temos que acreditar neles. E nós, assim, temos que nos assumirmos enquanto profissionais da educação. Buscarmos essa identidade de professor e de formador. Há poucos dias me perguntaram, mas que você colhe disso aqui agora? Por que você fala da profissão? Eu falei assim, não, a profissão não me escolheu, eu escolhi a profissão. Então, e assim eu assumo essa profissão com todas as idiosincrasias, com todas as dificuldades, com tudo que nós enfrentamos, mas ao escolher a profissão, nós a assumimos com integridade, com ética e com profissionalismo e com qualidade. Quer dizer, esse é o desejo nosso. Claro, com estratégias, com objetivos claramente definidos, com planejamento, com ações integradas, não numa visão isolacionista, nem individualista e nem sozinho vou resolver com uma bandeirinha de que a educação eu resolvo assim. Não, resolvemos em conjunto, de modo compartilhado. Acho que, assim, é nessa perspectiva que nós nos colocamos e temos discutido isso na Faculdade de Educação, discutido com os pares, com os colegas, sempre que temos oportunidade, né? E eu creio que, numa ação conjunta agora, né, o DEG liderando, a diretoria e a coordenação liderando esse tema, esse eixo da formação, ou essa ação, acho que nós vamos continuar avançando a partir das coisas que a gente já vinha fazendo. Muito obrigada. Boa tarde a todos e agradeço o convite e cumprimento pela iniciativa de continuar fortalecendo as licenciaturas, principalmente com espaços em que as pessoas que trabalham com licenciatura possam vir conversar, trocar ideias. Professor Wilson, depois de 10 anos, né, no trabalho, antes disso, porque eu também já estava no NEAL, assim que eu voltei do doutorado, e só para dizer que na minha experiência, quando eu estive na coordenação, foi exatamente o que você descreveu 10 anos depois, é a mesma coisa. No tocante à resistência, mudar, no tocante a pensar em projetos, mas não realizá-los, né? Então, ele se continua ainda muito na utopia, na falta de colaboração, na dificuldade de desestruturar espaços físicos da estrutura em geral, né? Eu gostaria de colocar aqui algumas questões de que é a minha percepção, conjuntamente na experiência que eu tive, ao ouvir os colegas, ir nos departamentos, eu fui a todos os departamentos, porque, na época, o que movia também era a necessidade de colocar todos os cursos no MEC. Então, e eles tinham que estar, não tinha mais como colocar o curso antigo, de 3+1, aquele que era para ter feito há 10 anos atrás, muitos não fizeram, e não tinha como colocar no MEC, não havia nem espaço. Então, como é que ia fazer isso? Como é que os cursos poderiam reformular
seus projetos. E nessa perspectiva, para mim, o que ficou muito forte é essa questão histórica, que não é só da Universidade de Brasília, que é a lacuna ou a carência que a universidade tem de pensar que a formação de professores é responsabilidade da universidade também. Para mim, esse é o ponto básico. Então, isso tem toda uma questão histórica, a bibliografia, a literatura fala sobre isso, mas a universidade tolera os cursos de licenciatura, em alguns cursos mais, outros menos. Essa é a causa de todos os problemas. Para que tantas horas práticas? Por que isso é assim? Isso, para mim, é consequência da concepção primeira dos cursos não abraçarem a licenciatura como parte de sua responsabilidade. Como fazer isso? Eu tentei algumas coisas, não sei se dá certo. Mas eu penso que isso só vai mudar com o segundo ponto. Quando o departamento conseguir admitir, contratar pessoas especialistas na área da docência, da licenciatura. Essa resistência continua até hoje. Então, você vê que quem entrou da área de licenciatura ou de formação de professores foram nas levas e nas brechas que foram dadas. Ela não é uma ação contínua. Eu também entrei em 93 por causa da abertura do curso noturno. E depois parou. Depois entra de novo no Reúne. E é sempre uma briga nos departamentos, alguns mais, outros menos, para conseguir vaga, para justificar vaga, com especialistas na área de formação de professor. Sem essas pessoas, nós continuamos como aquilo que nós reclamamos do ensino básico. Tem um professor de uma área, da área atuar na outra. Nós temos isso na universidade. Né? A segunda coisa é que concepção de formação de professores. Eu gosto muito de ir nas escolas, eu trabalho muito com estágio, e gosto muito de conversar, quer dizer, a nossa compreensão de estágio é conversar com os diretores, participar das reuniões. Eles falam, olha, os professores vêm, eles sabem, muitos, não todos, eles sabem muito criticar a escola, eles têm muitos autores que criticam, mas eles não sabem dar aula. Não sabem organizar uma aula e não sabem dar a aula. Então, aparecem problemas básicos. Então, é isso que nós precisamos, de professores que saibam dar as aulas, além de criticar a escola e etc. Então, que concepção de professores nós temos? Nós estamos formando quem, para quem, e, na minha opinião, eu acompanho quem acredita que a gente só pode, hoje, se aproximar mais de uma formação mais realista se nós conhecermos quais são as questões e os problemas da educação das escolas hoje, né, que nós temos vários contextos. Então, formar o docente a partir da docência atuante. Né? Então, acho que a gente tem que ver que problemas são nossos, que problemas são do governo, quer dizer, são alheios a nós, e o que é tarefa nossa. E começar a traçar ações nesse sentido. Eu acho que eu encontrei resistência de 3 níveis quando se falava de licenciatura. Né? A primeira, a recusa do departamento, que eu já falei, né, de aceitar que o curso de licenciatura é uma responsabilidade deles e que formar professores precisa de saberes específicos. Né? Segundo, uma recusa dos próprios alunos. Muitos alunos, eles dizem que estão lá porque razões ou não quer ser professor. Né? Então, as áreas pedagógicas, ele acha que não vai precisar, ele tolera também aquilo para conseguir o diploma. Daqui a alguns anos ele volta pedindo ajuda. Isso tem acontecido muito no nosso departamento, não sei nos outros. E a terceira, a recusa dos próprios colegas, né, em terem que assumir quem fica com estágio. Em alguns departamentos, o estágio era do professor da escola, da secretaria, que ficava aqui trabalhando com estágio. Não tinha ninguém do corpo docente, isso eu encontrei, né, trabalhando com as áreas específicas de licenciatura nos seus departamentos. Então, essas brigas e essas resistências, eu acho que são uma das razões pelas quais o projeto orgânico, que, no meu entender, ainda é atual, ele não foi para frente. Em muitos lugares, não todos. Compartilho também da ideia de colaboração e compartilhar experiências. Um dos aspectos positivos
do quando eu estava, das ações que eu tentei fazer, o que nós, do grupo, tentamos, é o compartilhar experiências. Olha, como é que vocês fazem? O que são as áreas práticas? O que vocês fazem com ela? O que dá para ser feito e por quê? E a colaboração. Eu também defendo que nós não damos conta hoje da tarefa de tentar formar professores mais em acordo com a realidade. E, naquela época, no NEAL, nós começamos a elaborar, o maior prazer para mim seria trabalhar com um professor da área de educação, ou sociologia, ou psicologia, para trocar ideias. Não é o aluno, sou eu que tenho necessidade de um profissional que complemente as minhas questões, ou aquelas que eu vejo o meu aluno se debater e não sei como abordar. E eu não sei se ele vai ter que esperar 3 ou 5 semestres para fazer uma disciplina que se aproxima daquela questão, né? Então, aí nós vamos para uma outra questão, que é a estrutura universitária, que eu vejo algumas, eu vou colocar alguns problemas aqui, né? Mas, só para você ter uma ideia, a ideia também de que só a Faculdade de Educação e da Psicologia já não dá conta mais. Um dos fóruns que nós fizemos com os egressos, 2 deles falaram, eu quero saber de questões legais. Porque, hoje em dia, se eu tenho problema com o aluno, como eu lido com os pais? O que legalmente eu posso fazer com os alunos, com os pais, com os diretores? Então, esses saberes docentes hoje, o que eles precisam, vai muito além da pedagogia ou da psicologia, né? Talvez nem esteja dentro da universidade também. Acho que é. E um outro ponto que também é a aproximação com a Secretaria de Educação. Essa é uma luta antiga também, acho que do seu tempo também. Alguns têm mais sucesso, outros não. Mas eu não me lembro, e também não tivemos sucesso, numa parceria, no longo prazo, efetiva, tranquila, né, da universidade com a secretaria. Ela tem sido pontual, mas não naquilo que nós gostaríamos que fosse, que é uma aproximação tranquila no longo prazo, que permitisse projetos realmente interdisciplinares com os professores. O PIBID permite isso, né, mas é uma ação de um edital, de um projeto específico. No final, eu vi, quer dizer, para ter, já indo para o final, e a minha conclusão também foi que essa desvalorização do professor é também presente dentro da universidade. Tanto é que, se você tiver uma publicação, claro, num Qualizar, mas se você tiver acompanhando 80 alunos de estágio supervisionado, um ano inteiro, buscando escola atrás dele, isso não vale nada em termos de progressão, de valorização, de etc. Se você tiver 5 projetos de extensão na comunidade inteira, isso não tem valor. É preferível você largar tudo e ficar para produzir um artigo Qualizar por ano. Então, a licenciatura não tinha nem representação legal em nenhuma das instâncias administrativas. Dentro do colegiado, como é que você vai enfrentar a turma lá quando você fica... Olha, o que eu escutei de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para dar apoio, para conseguir uma vaga. Por quê? Como o Reúne, ele incentivava a abertura de curso de licenciatura, abria curso de 50, 60 alunos. Mas o colegiado não permitia que o contratado tivesse a especialidade em formação de professores. Eles queriam que, não, nós precisamos de professor para pós-graduação, mas que também é importante, mas a divisão é desigual e é injusta. Então, o colegiado, que se você não passa lá, não tem jeito, né, ela não te permite, e tem assim, embates terríveis, né, de você abrir 7 professores, mas nenhum podia ter específico, né. A segunda é, por exemplo, as estruturas, por exemplo, do curso noturno, das disciplinas. Por que 2 vezes por semana? Nós estamos com dificuldade enorme. Tem que ser o primeiro horário na segunda e na quarta o segundo horário, porque as outras disciplinas da pedagogia aqui. Quer dizer, essa cria uma amarra horrorosa, né, com as disciplinas de serviço, que foi outro tópico que também não avançou, né, no seguinte, discutir, será que nós precisamos ainda desse formato de disciplina de serviço? Ela foi criada na década de 80, dentro de um contexto, será que hoje em dia, o que seria isso, para que serviria isso, né? Então, a estrutura de disciplinas, que são 2, 3 vezes por semana, aqui e ali,
essa disciplina não permite a mobilidade do aluno, né, então nós precisamos talvez de mais projetos e menos de disciplinas. E acho que, por outro lado, o Ghost cortou meu microfone, disse que eu já estou falando demais. E acho que nós já conseguimos avançar em algumas coisas, isso eu vejo como positivo, né, que é compartilhar, ações que possam compartilhar mais essa experiência, ouvir os egressos. Eu acho que nós estamos muito preocupados com a entrada e com a manutenção dos alunos e esquecemos os egressos. Para mim, os egressos são uma fonte inesgotável de referências para nos situarmos e reelaborarmos os nossos projetos. Basicamente é isso, e eu agradeço a oportunidade. Não vou tocar o piano aqui, porque acho que tem 2 pianos aqui, porque o Wilson não deixou, ele falou que só ele vai tocar. Iniciar a minha fala, assim, já declarando que esse momento, quando eu vejo assim algumas pessoas, eu realmente me emociono, porque é olhar um pouco essa história, né, a história das licenciaturas aqui relatada, ela transita, né, junto com a minha história. Então, é muito difícil separar, e isso é muito emocionante. Até porque a gente olha para a plateia e vê assim, atores, colegas que participaram desse processo. E estar aqui hoje é assim, muito relevante, e vou declarar aqui um pouco a minha fala em 2 momentos. Momento de um resgate histórico para contextualizar vocês da razão de tanta emoção, e o outro momento de reflexão e aí uma contribuição para o processo de trabalho que pretendemos, né, que estamos aqui assumindo esse compromisso, né. Um pouco, Wilson, em razão de pontuar toda essa história da formação, da constituição das licenciaturas na universidade, aqui na UNB, e também, a nível nacional, hoje eu aqui representando um segmento que é novo, né, de certa forma, apesar de já ter 15 anos, que é a licenciatura em computação no Brasil, que fomos, então, responsáveis de maneira pioneira, né, de criar essa concepção de formação docente. E que poucas pessoas até têm esse registro, e é bom a gente até pontuar nesse momento, né, nessa trajetória histórica, o que significa estarmos hoje aqui. A minha trajetória aqui na UNB, ela vem de 76, quando eu ingressei como aluna, e concluí em 83, né, em 76 a 78. Em 83, eu ingresso na universidade como docente. Então, esse ano está fazendo 30 anos, exatamente, que estou como docente nessa universidade. E, veja, minha formação é ciência da computação, ciências exatas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né, discutindo licenciatura. E como que foi essa minha inserção na licenciatura? Vejam que naquela época, 78, né, quando eu me formei, 83, o que era a computação, né, imagine, um curso extremamente tecnológico, voltado para o mercado, a discussão de professores não era agenda de jeito nenhum, não é hoje, quanto menos naquela época. E aí, como é que foi essa inserção? Em 83, 85, 86, a gente não tinha nem departamento de ciência da computação na UNB. O departamento de ciência da computação foi constituído em 1987. Então, a discussão como docente era uma luta para a criação do curso, do departamento, né? E em 86 eu estava como coordenadora de curso, e naquela época a gente tinha tecnólogo e recém-transformado para bacharelado em análise de sistema e computação científica.
E eu recebi um convite do CEAM para ir numa reunião na escola, porque fizeram uma pesquisa para os alunos secundaristas, né, o que eles queriam, né, como formação, a reforma do ensino médio. E aí pediram, no levantamento, eles se manifestaram que queriam a informática. E chamaram, né, a diretora da escola, então, professora Orieta, então conhecia a Orieta, ela me leva para o contexto do CEAM. E nessa agenda, né, nessa reunião, fui eu com a professora Maristela, então colega aqui do departamento, para essa reunião, e eu fiquei muito animada com a discussão. Eles queriam a reforma do ensino médio, eles queriam a informática. E eu aqui, coordenadora do curso, né, de tecnólogo e recém-criado bacharelado em análise de sistema e computação científica, que então, naquela época, era Departamento de Estatística e Matemática, a gente não tinha nem a ciência da computação como departamento, a gente tinha 3 currículos. E aí, em 87, isso foi em 86, 87, a gente tinha recém-criado o departamento. E a gente estava em discussão a reforma do currículo, a unificação. Então, na verdade, a gente tinha 4 currículos. 3 bacharelados, que um já era o novo, 2 que eram o antigo, e um que era o tecnólogo, que já estava sendo extinto. E eu era coordenadora desses 4 currículos. E aí vim caminhando na L2 para ir para a UNB de volta, refletindo sobre a reunião. Eu saí muito animada. E aí, com a seguinte pergunta: e daí? Cadê os professores para essa grande reforma que nós vamos fazer no ensino, na escola? Não existe professor para dar essas matérias. Como é que nós vamos fazer? Aí a Maristela estava comigo dizendo: criar licenciatura. Gente, foi aí que nasceu a licenciatura em computação no Brasil. Isso foi em 1987. O primeiro curso de licenciatura foi criado aqui na UNB 10 anos depois, 1997. Simplesmente, essa demanda que surgiu na escola por uma pesquisa com o ensino médio, gerou uma demanda e semeou no meu coração, na minha mente, no meu pensamento, essa questão. E isso me alavancou, ficou latente. Eu simplesmente cheguei e disse para mim mesma, eu, como coordenadora aqui na UNB, que já tenho que dar conta de 4 currículos, um extinto, mas 2 que também tinha sido transformado para um 4º, eu não vou bancar um 5º, aliás, de um curso que nem existe, em 87. Né? Isso. Então, isso ficou para trás. Em 93, quando foi criado o curso noturno, eu também não me mobilizei, não quis saber dessa questão. Não era meu problema, isso é um problema educacional, isso não me diz respeito. Em 95, estou eu no departamento, e aí houve uma demanda do MEC, porque aí a gente já estava discutindo o Proinfo, a implantação do Proinfo, e aí eu fui para a Secretaria de Educação para discutir informática nas escolas, e também não tinha formação docente, era a discussão das especializações, né, do ensino, do uso da tecnologia na educação, e aí a gente já volta a discutir a questão da capacitação docente com o uso das tecnologias. E, nesse momento, então, eu passo a compor essas comissões em que discute a introdução da informática na escola, já com o programa Proinfo, 95. E aí, nesse momento, não dava mais para excluir essa questão, retoma a questão da licenciatura, e aí eu venho com o acompanhamento da discussão no âmbito da área, né, da Faculdade de Educação e da reforma dos cursos noturnos aqui da UNB. Então, sento eu nos espaços de discussão de toda a discussão de currículo mínimo, a questão de diretrizes curriculares em seguida, e aí a construção da proposta da licenciatura em computação, então, foi, por mim, encampada junto à área de computação no Brasil, junto à SBC e aqui na UNB.
Ou seja, 10 anos depois, a gente, então, vem para implantar o primeiro curso de formação de professores na área de computação no Brasil, que hoje, né, na UNB, no ano passado, nós tivemos a avaliação ENAD Conceito 5, e temos no Brasil cerca de 96 cursos criados em todo o território nacional. Então, essa é, digamos, uma experiência que me mobiliza, que me faz refletir. E aqui eu tenho, inclusive, gostaria de citar, né, o professor Cláudio Menezes, que na época, né, estivemos juntos, ele, então, na cátedra da Unesco, que também foi uma das pessoas importantes nessa reflexão, porque já vinha, a nível internacional, refletindo sobre essa questão da tecnologia na educação básica, do ensino da computação na educação básica. E esses desafios, gente, então, o que me move aqui hoje, olhando o professor Bob também, que estivemos juntos, né, em toda essa trajetória, também agradecer a professora Doris, que me fez refletir também, naquele tempo, a questão da educação à distância, que também foi uma inserção muito importante, porque a tecnologia perpassa todas essas temáticas, todas essas questões. E eu tinha convicção naquela época, né, desde muito cedo, de que a possibilidade das mudanças, a possibilidade de que a educação poderia dar um salto qualitativo com o uso efetivo das tecnologias, isso para mim era uma clareza, né? Eu tinha essa, digamos, motivação, convicção, e que eu queria estar junto com a área de educação de uma maneira absolutamente integrada, colaborativa, para que a gente pudesse, de fato, dar o salto que a gente sabia que seria necessário para que a gente pudesse ter uma educação em todos os níveis, não só na educação básica, como na educação superior, quanto no uso das tecnologias na educação à distância, que a gente pudesse contribuir para a qualidade da educação. Então, hoje, para mim, é muito importante estar aqui, porque estou também, hoje, não só como responsável e interessada, né, como pesquisadora no tema, mas como também com a possibilidade de contribuir efetivamente para que a gente operacionalize, que a gente construa, de fato, contribua para a construção dessa política, a efetivação dessa política, que nós tanto lutamos nessa trajetória, todos esses anos, né? Então, o que eu quero pontuar agora, né, nessa minha fala, seria, assim, voltando ao tema que nos move aqui nessa mesa, aos desafios que foram aqui pontuados, né? O desafio da colaboração, o desafio da integração, da intertransmultidisciplinaridade, o desafio da formação docente em rede, porque a gente não pode mais pensar em áreas disciplinares. Esse educador, em todo nível, ele tem que dialogar em todas as áreas, como já colocado aqui. A questão da cultura, né, como um espaço necessário e integrador da formação docente. A dimensão da prática, como dar conta dessa prática. Então, essa articulação da rede de formação docente, seja ela na formação inicial, seja na formação continuada, ela pode se dar a partir desse diálogo integrador, instrumentalizado e direcionado, comprometido com uma política institucional. E hoje eu vejo, com toda essa trajetória, olhando para a história, olhando para vocês aqui, percebendo que nós temos outros novos atores nessa história, hoje, eu vejo simplesmente, assim, muito positivamente, a possibilidade da gente realmente dar esse salto. Salto que já é mais do que tempo de ser dado e que a UNB tem condições verdadeiras de alavancar a nível nacional. Então, eu convido, né, a nós todos a refletirmos, de fato, nesse momento, né, da gente
construir ações concretas para enfrentar esses desafios e acredito, sim, que esse núcleo, esse DNA que se coloca nessa possibilidade, as tecnologias podem contribuir. Então, eu queria ouvir o que vocês acham de tudo isso. Bem, como disse a professora, eu estou emocionada aqui, porque tenho quase 25 anos dentro da UNB e sempre trabalhando com as licenciaturas. Então, eu sou uma professora que tem, eu digo sempre, sou uma psicóloga educadora que tem paixão pelo processo do ensinar e do aprender. Então, essa questão me mobiliza, porque eu me aposentei na UNB em 93, fiquei 13 anos aposentada, criei um Instituto de Psicologia Social para trabalhar com especialidade, trabalhar com grupos, dei consultoria para o curso de medicina do GDF, tive a honra de dar uma consultoria para a minha faculdade, ser convidada durante 3 dias, fomos para a Casa Niemeyer para trabalhar o projeto político-pedagógico, e as coisas continuaram no mesmo. Por quê? Porque nós temos que aprender a trabalhar com conflitos, com resistências. Então, a minha especialidade, basicamente, no grupo é trabalhar isso. Então, fiquei muito feliz de saber que vai ter um espaço dentro do decanato, e principalmente da Câmara de Ensino de Graduação, que eu não acredito que seja só para, como é que vocês falaram aí, para acompanhar? De acolhimento, mas eu acho que tem que ser uma coordenação mesmo, sabe? Porque quando começa a existir resistências, quando nós estávamos lá na Faculdade de Educação, e o diretor e o vice-diretor me convidaram, e quando começou a haver resistência, eles desistiram. Mas nós sabemos, teoricamente, que nós temos que lidar com a questão de forma dialética, com as contradições. A gente quer e não quer, a gente tem que lidar com o velho e com o novo, com o conhecido e o desconhecido. Então, quando começa a haver resistência, o pessoal desiste. Então, nós não podemos desistir, nós temos que saber lidar com as nossas diferenças, com as nossas visões, que são, sabe, e eu acho assim, que não é possível que a gente continue desse jeito. Eu acho que a universidade tem uma estrutura, que eu costumo dizer para meus alunos, de século XIX, não é nem 20. Tá? É de século XIX. Com essa questão, como é que nós vamos reunir com as exigências das disciplinas? As universidades mais novas, elas já estão trabalhando com eixos. É diferente. Nem na Faculdade de Educação, os professores se encontram das áreas voltadas para as licenciaturas. Porque não tem tempo, porque tem exigência disso, tem exigência daquilo, porque tem que ter uma coordenação firme para que as coisas andem também. Por exemplo, nós tínhamos vários professores da secretaria na Faculdade de Educação. Quantos nós tínhamos, Carmenise? 20 e tantos? Quanto? 12. Mas não tínhamos uma parceria institucional, Secretaria de Educação e aqui a UNB. Nós temos que ter parcerias institucionais. Eu imagino um monte de coisa. Vocês me desculpem, tenham paciência comigo, porque eu já estou saindo da UNB de novo e vim para esse fórum, porque eu quero que as coisas andem, mudem, entendeu? Então, nós poderíamos, eu penso um monte de coisa, um mapeamento da cidade e pegar, por exemplo, as diretorias regionais de ensino e fazer projetos institucionais com elas, ou com escolas particulares, mas projetos institucionais, entendeu? Eu faço outra coisa, a avaliação das disciplinas que são feitas pelos alunos, eu sou monárquica, eu não faço aquela avaliação. Aquela ficha de avaliação, os alunos não respondem. Eu acho assim completamente, não tem nada a ver, a meu ver. Então, eu criei uma avaliação. E entre uma das questões que eu pergunto para meus alunos, eu pergunto assim, na sua ótica, qual é o ponto cego existente na sua formação e vivência universitária? E pontuei algumas coisas. Dicotomia entre teoria e prática, relacionamento entre colegas, ausência de solidariedade, apatia dos alunos no processo de gestão para mudanças quando há insatisfação, fragmentação do conhecimento no sistema de disciplinas, falta de organicidade de projetos multidisciplinares,
A articulação fragmentada e precária entre a UNB e redes públicas e privadas de ensino, alunos sobrecarregados, professores centrados nos seus projetos de interesse, alunos não são ouvidos, outro. O que aparece de forma bem pontuada? Os alunos vão lá e dizem: fragmentação do conhecimento no sistema de disciplinas, falta de organicidade de projetos multidisciplinares, articulação fragmentada com a UNB e a rede, e ainda professores centrados nos seus interesses. Então, tem coisas que nós temos que começar a olhar, não é? Então, tem muitas coisas. Essa avaliação, a avaliação das disciplinas, para mim, toda avaliação só faz sentido se ela muda a minha prática, se ela muda a minha forma de coisa. Se não é para fazer nada, é para ir para o currículo Lattes, a avaliação daquilo ali, se é para ver. Gente, isso é uma brincadeira. Então, tem coisas que nós temos que tem que ser produção coletiva do conhecimento. Eu estou lá, vou dar aula para meus alunos hoje, de 7 às 10h30. Eles estão fazendo um negócio que eu estou achando fantástico. Estão bagunçando a minha cabeça, porque eles se expressam. Eles estão fazendo uma produção coletiva do conhecimento. Não sou só eu sozinho que fico falando e eles ficam escutando. Não. Eles são protagonistas da aprendizagem. Então, nós temos que ter estratégias, táticas, que eu chamo assim. Isso é um teórico argentino, que é da minha linha de trabalho, da psicologia social. Nós temos que ter estratégias táticas, técnicas e logística. Cada vez que eu vou dar uma aula, que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter essas questões. E como é que é isso? Como é que funciona? Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer. Agora, nós temos que ter coragem de romper esse velho, essa coisa que está, sabe, que não responde mais à realidade. Os alunos, eu fico com pena, eles estão estressadíssimos. Um puxa para lá, outro puxa para cá, outro puxa isso. Ou falou assim: professor, essa semana eu tenho 5 avaliações, não sei o quê. Eles fizeram uma avaliação numa turma, eu estou devolvendo para eles a avaliação, para ver aonde que foi o ponto fraco, para trabalhar a avaliação de uma forma pedagógica, e não como nós fazemos para dar nota. Então, eu acho que tem muitas coisas aí, sabe? Eu acho assim, e tem muitas ideias criativas. Eu vejo que os novos professores, os antigos também, eu sou do tempo de Aloysio, de Helene Leblanc, eu sou do tempo da Terezinha Rosa Cruz. Então, essas pessoas que sempre foram apaixonadas pelo ensino também, né? Está aí a Doris também, né, Doris? Então, nós temos que... E outra coisa, por exemplo, eu vejo um perigo, uma coisa que foi dita aí, eu acho um perigo. Cada departamento vai contratar seus professores para a área de didática, a área de coisa. Agora... Tem departamentos que não querem mais ir para a faculdade de educação, porque eles já são autossuficientes, porque eles já têm os especialistas, cada um quer ter os especialistas na sua área. Gente, o que é isso? Eu brinco assim lá na faculdade. Isso aqui é uma universidade ou nós temos faculdades isoladas, institutos isolados? Porque até agora eu não vejo o que é uma universidade. Uma universidade... tem que ter uma construção coletiva. Hoje, mais do que nunca, tem que trabalhar a multidisciplinariedade, a interdisciplinariedade, mas para fazer isso é complicado. É complexo, não quero dizer complicado nesse sentido, mas é complexo. Mas nós precisamos ter coragem. A Unesco, vou acabar meu desabafo. A Unesco recomenda para o século XXI, educação para o século XXI, para aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Outra questão que eu vejo necessária, o professor, ele tem, eu como psicóloga vejo isso, ele tem que compreender um pouquinho essa questão do autoconhecimento. Como que ele vai trabalhar a relação professor-aluno se ele não sabe trabalhar com agressividade, com autoridade, as coisas que são depositadas nele? Tem que ter também, ampliar essa visão. Nós não podemos ficar no senso comum. Sabe, desculpem, gente, mas meu amor pela educação que me fez eu fazer esse desabafo aqui. Obrigado, professor. Nós tivemos um longo debate a respeito das horas... Como é que chama?
horas práticas como componentes curriculares e a respeito dos estágios supervisionados. Tá? E nós chegamos à conclusão de que esse é um assunto, é um tema que merece maior tempo de discussão. E aí nós propusemos... Ah, legal. Está escrito no computador. Bom, mas nós entendemos que é preciso, sim, que a gente continue discutindo essas questões, mas também que sejam pautadas ações concretas nessa direção. E, assim sendo, nós pensamos na montagem de 2 grupos de trabalho. Um que trabalhasse com a questão ainda relacionada com a implementação desses 2 temas nos projetos pedagógicos. E, então, mediante a isso, que avaliasse as metodologias, avaliasse os modelos que estão permeando os projetos pedagógicos da UNB. Por outro lado, a gente acha que deve ter um segundo grupo de trabalho que traga as questões mais relacionadas com a avaliação daquilo que está funcionando, né? E você me ajuda. Isso. E aí seria necessário, de fato, que, no contexto da UNB, a gente tivesse claramente a regulamentação, tanto de estágio quanto do que a universidade, então, entende por horas, por práticas pedagógicas no contexto dos cursos de licenciatura. Tá bom? Na minha fala e na fala do Fernando, e foi bem interessante, o que eu fiz foi um marco regulatório dessas coisas, com a lei e as interpretações do que seriam essas 400 horas. E o Fernando trouxe muito claramente a experiência dele no curso de Geografia. E até é bem interessante, porque eu digo que nós temos 2 perguntas. Nós temos uma pergunta central para fazer quando a gente fala de práticas no contexto dos cursos de formação de professores. O que são elas? Tá? Porque a legislação é clara, tem que ter 400 horas, mas o que são? Como elas são formadas? E aí, eu falava que eu tinha encontrado 3 modelos, de alguns coordenadores, de alguns PPPs que consideram que ela é o estágio. Tá? E que tem que ser resolvido lá do setor de estágio, que o resto tem nada com isso. Mas tem um outro grupo que entende que as práticas elas podem ser somadas à parte prática das disciplinas pedagógicas, mas a parte prática de todas as disciplinas de conteúdo específico que existe. E existe uma terceira leitura que entende práticas pedagógicas como aquelas práticas dentro do contexto da disciplina de práticas pedagógicas e as práticas voltadas para a formação de professor que estão no contexto das disciplinas específicas. Então, tem essas 3 abordagens. O Fernando traz a experiência da geografia, que eles entenderam como uma disciplina que permeia o curso a partir do 1º semestre. Então, todos os semestres têm uma disciplina relacionada a isso. Nós levantamos que a outra questão é também a gente definir uma política de contratação de professores para a formação, para os cursos de licenciaturas da UNB. Então, e a terceira coisa que a Isabel colocou, e foi bem legal, que era assim, a gente precisa fazer uma avaliação, um mapeamento de onde estão os nossos alunos, tanto no contexto de estágio, quanto no contexto de práticas. Tá bom? Fui fiel? Fernando. Deixa eu só fazer uma complementação também. Outro elemento, eu acho que a reunião, apesar de ter sido pouco tempo, mas ela foi muito produtiva, porque nós identificamos 3 realidades bem distintas. Os cursos de licenciatura recentes, que já foram criados dentro da concepção das 400 horas de prática, das 400 horas de estágio, e que estão adequados, porque à medida que eles foram abertos, houve uma contratação de professores para esse fim. Uma outra realidade são dos cursos mais antigos, pré-existentes
as resoluções do Conselho Nacional de Educação e que fizeram um arranjo matemático para inserir as 400 horas de prática como 4 créditos, 1 crédito prático, então resolveu-se o problema das práticas do ponto de vista matemático. Isso é um perfil de curso. O outro perfil são os cursos que ainda não conseguiram implementar as 400 horas práticas, que encontram resistências dentro dos próprios cursos para essa reformulação. Agora, evidentemente, para a gente fazer uma reformulação de grade, inserir 400 horas práticas, nós precisamos ter efetivamente passar pela discussão da política de contratação de professores, né? Porque é uma questão fundamental. Simplesmente decretar, tem que ter 400 horas práticas, e efetivamente, quem é que vai trabalhar isso? Como, quando, em que contexto que isso vai ser trabalhado? E qual que é o perfil de quem vai trabalhar a prática pedagógica, né? Porque tem uma parte dos cursos, inclusive se encaixa o meu, é um curso que tem uma formação de bacharelado muito forte, e a licenciatura ela aparece como um apêndice do bacharelado. Então, você tem um professor que tem uma formação de bacharel, mas que não tem uma formação de professor de ensino para o ensino fundamental e médio, né? Então, essa questão foi bem trabalhada. A gente tem desses perfis diferentes, porque os cursos não estão todos dentro do mesmo contexto, mas o grupo de trabalho ele saiu com a proposta de pelo menos 5 encaminhamentos que nós temos no pendrive, tá? Que a Betinha colocou e que eu estou colaborando aqui. Mais alguma coisa? Alguém quer complementar a discussão das horas práticas? Wilson, por favor. Bom, na verdade, não houve tempo que eu tentei falar, mas aí terminaram as inscrições. Porque nas diretrizes curriculares que nós elaboramos em 2003 e depois o CEP aprovou em 2004, já estão estabelecidas as formas de prática de ensino. Então, de acordo com o documento que nós discutimos coletivamente aqui, 400 horas de prática de ensino, 200 horas teria que ser na forma de estágio no sistema formal. E as outras 200 horas poderia ser de outras maneiras, tipo os alunos ministrando seminários, cursos para os alunos na educação básica, ou mesmo participando de cursos de extensão, dando aula de alfabetização de jovens e adultos, mas alguma experiência que demonstre uma prática pedagógica, né? Agora, 200 horas tem que ser obrigatoriamente no sistema formal, que é o estágio convencional. As outras 400 horas que prevê a legislação em 2002 estariam distribuídas naquelas disciplinas que a gente considera de formação geral do educador, que implica em essas disciplinas na Faculdade de Educação e na Psicologia terem também um caráter prático, porque é o que diz a legislação. Mas isso aí é uma questão muito mais a gente reformular a nossa forma de ministrar as disciplinas específicas da formação do professor, para que elas não sejam só teóricas, mas sejam teórico-práticas. E com relação às outras 400 horas, de fato, cada licenciatura tem que abrir espaço para que o aluno tenha a prática. É isso que diz a lei. Bom, na relação dos marcos, dos marcos da legislação que eu coloquei na minha apresentação, isso ficava claro. As 400 horas de estágio, eu acho que existe já uma regulamentação básica, mas ela precisa ser rediscutida, mesmo porque a gente está sempre em transformação. Mas as 400 horas de prática é uma nova interpretação do que significa isso para a formação do professor. Ela não pode, e aí existem 2 pareceres muito claros nesse sentido. Você não pode contar as disciplinas pedagógicas como a carga dessas 400 horas. O que você pode é contar a parte correspondente à prática como com um dos componentes. E o restante, ele vem sim, ou no contexto, ele pode até vir
das disciplinas específicas, mas não corresponde àquela hora prática da disciplina específica. Então, de alguma forma, precisa aparecer no projeto pedagógico do curso, no contexto da disciplina, uma distinção disso que está sendo chamado de horas de práticas pedagógicas, horas práticas, as 400 horas de práticas pedagógicas. É esse o nome. Tá bom? Mas precisa vir a distinção. Muito bem, então esse é um encaminhamento. Nós precisamos esclarecer essa questão. A Nara está anotando tudo aí, né? Está vendo? Laércia. No nosso grupo temático Saberes Necessários à Docência, na perspectiva do projeto orgânico, entre os destaques do nosso trabalho na tarde de hoje, esteve uma recuperação das vertentes nos documentos da UNB, os quais apontam a licenciatura com eixos importantes, perpassando pedagogia, psicologia e os saberes específicos dos diferentes licenciaturas da Universidade de Brasília. E entre os nossos destaques na discussão estavam como descobrirmos qual é o ponto comum dessas áreas da interdisciplinaridade, onde nós encontramos, destaca a professora Doris, o ponto de contato dessas diferentes áreas. Então, a sugestão de operacionalização anunciada foi que pensemos na Universidade de Brasília em estratégias que busquem essas análises, essas ações, essas pesquisas, a partir de uma institucionalização dentro da UNB, onde esses momentos de trocas entre as licenciaturas necessariamente seja contínua. Então, nesse processo contínuo, sim, nós teríamos condição de analisarmos, e colocamos uma proposta que também nós colocamos, foi de analisarmos sistematicamente todas as licenciaturas com a sua estrutura de disciplina proposta, tentando olhar as comunalidades e tentando pensar nessa integração, nessa grande oferta, nessa humanização do ensino que aqui foi colocada, onde nós estaríamos discutindo a relação entre o aprender e o ensinar, a partir de uma visão de pesquisadores em sala de aula, olhando a relação com o aluno de maneira individualizada. Então, uma relação idiosincrática. A minha sala de aula, aquela não é igual a nenhuma. Aquele aluno não é igual a nenhum. Por outro lado, a gente não trabalha num vácuo. Você tem a sistematização do que nós pensamos das licenciaturas, das áreas, nessas vertentes, mas nós não estamos falando de um pacote fixo. Então, qual é esse ponto de criação, qual é esse ponto para se produzir interdisciplinaridade no atendimento a uma sala de aula, a um estudante, a problemática que se coloca na sala de aula, onde é que eu busco essa interdisciplinaridade. Então, a nossa discussão foi nessa direção, no sentido, então, de implementarmos ou buscarmos, né, com esta rede da licenciatura, né, com essas discussões e com toda a história já posta da UNB, nós passamos em muitos documentos, né, desses 20 anos nessa grande discussão, e na inovação e na diferenciação que a Universidade de Brasília tem num cenário nacional desde a sua criação, né, nós nos colocarmos numa posição mesmo de analistas cuidadosos de toda essa proposta que nós estamos ofertando em licenciatura, num contato com as escolas que nós temos, numa promoção de encontros sistemáticos, científicos, regionais, nacionais, nós fomos nessa direção. Vocês acham que eu consegui contemplar? Na verdade, eu nem preciso complementar, não. Eu acho que foi por aí mesmo, mas teve um aspecto que eu achei importante, que eu anotei como uma discussão também, que me lembro que a professora Lívia comentou antes de sair.
e que se discutiu aqui bastante também, a questão do currículo e de como integrar o currículo. E quando a professora Doris fez a pergunta, então, mas como integrar? Né? E aí é que veio a sugestão de criarmos esse espaço permanente de diálogo. E que vai ser somente nesse espaço permanente de diálogo que a gente vai, de certa forma, promover essa integração, e não de outra forma. Não é dando as disciplinas do jeito e ofertando os nossos cursos e cuidando dos nossos currículos nas nossas faculdades. Nós mesmo agora estamos discutindo o PPP da Faculdade de Educação. E são discussões muito fortes, mas nós não podemos fazer isso sozinhos, porque cada vez mais os espaços se integram e se, digamos assim, se encontram, né? E a partir dali criam-se outros espaços. E, de repente, se perguntou aqui, afinal de contas, de quem é o locus da educação, quem forma esse licenciando, né? De quem é esse papel? É da psicologia, é da educação? Na realidade, somos todos nós. E vários estudantes se colocaram aqui, isso foi muito interessante, estudantes de graduação, de pós-graduação, professores da rede pública, que comentaram várias experiências de processo de construção interdisciplinar, que a gente fala tanto, né, e que, na verdade, a gente é muito disciplinar. Então, eu penso que a discussão do currículo foi uma discussão interessante que a gente teve aqui, e de que, quando nos perguntamos como fazer a integração e levantamos isso como um diálogo permanente, deva ser também um compromisso nosso também, porque só aí é que a prática vai se revelar. Senão, ela vai continuar no nosso discurso. E no nosso discurso nós fazemos isso muito bem. Não é? Sabemos fazer muito bem, sabemos falar muito bem, mas na prática ainda temos que avançar nesse espaço maior de diálogo.